essa aproximação entre o PT e o União Brasil. Qual que é o acordo que está sendo costurado? Quem ganha o quê? Água e óleo, né, Raquel? Inicialmente, boa noite a todos, Raquel e Thaís. Tem tido uma aproximação, então, do PT querendo neutralizar a União Brasil, pelo menos no primeiro turno, e pensando no dia seguinte da eleição. Ou seja, que Luciano Bivar abra mão da candidatura à presidência e seja candidato a deputado federal. E a União Brasil quer, como contrapartida, a possibilidade de, eventualmente, caso seja eleito tanto Lula como Luciano Bivar como deputado federal, ser eventualmente presidente da Câmara dos Deputados. Hoje eu conversei com o entorno de Luciano Bivar, me disseram que essa negociação tem ocorrido, mas que ele ainda está no jogo. Ele não tomou a decisão final. Por que para Lula isso é importante? A perspectiva dos líderes do Centrão é que 4 partidos devem fazer as maiores bancadas. O PL de Jair Bolsonaro, o PT do ex-presidente Lula, o PP de Ciro Nogueira e a União Brasil. Caso o ex-presidente seja eleito e precise de uma composição no Congresso Nacional, ele vai precisar do União Brasil, que é chamado de o tio Patinhas do Congresso Nacional, porque tem acesso a grandes recursos, tanto do fundo partidário e fundo eleitoral, como também de tempo de TV. Então, está olhando para o futuro. Tem um ponto que acabou pegando nessa negociação, que é o estado da Bahia. Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do PT, havia uma negociação, e a União Brasil tem cobrado, que ele retire a candidatura e que acabe apoiando o PT, o nome de ACM Neto. E aí o PT não gostou muito, mas aí seria uma tentativa também de construir esse acordo. Então não está definido ainda. A ideia é que no primeiro turno a União Brasil não estaria com o PT formalmente, ficaria livre, cada diretório poderia apoiar a sua candidatura e aí, eventualmente, em um segundo turno, a União Brasil poderia até mesmo apoiar o PT. Mas tudo vai depender da decisão de Luciano Bivar, que ainda não bateu o martelo final. Thaís, vinga, nós vamos assistir o partido que é o sucessor da Arena de mãos dadas com o Partido dos Trabalhadores? Raquel, num primeiro momento, não. Muito dificilmente isso acontece, mas eu acho que a gente tem que voltar a uma casa. Essa desistência da candidatura de Luciano Bivar é meio precificada, ou seja, já era dada como certo. Embora não haja nenhuma decisão oficial, como disse Gustavo Uribe, tudo caminha para isso. E por quê? Porque não faz sentido para um partido do tamanho que se tornou o União Brasil gastar um dinheiro numa candidatura presidencial que não tem a mínima viabilidade. Isso já era dado como certo. O partido quer o quê? Quer investir nas candidaturas ao Congresso e tem bons nomes. Mais do que isso, também tem bons nomes nos estados. Não só a ACM Neto, mas tem também Ronaldo Caiado, que também é candidato a governador aqui no estado de Goiás e que justamente é um dos entraves para que se feche uma aliança formal com o PT no primeiro turno. Não há chance disso acontecer, uma aliança formal. Mas por que esse movimento poderia beneficiar o ex-presidente Lula? Por quê? Porque você tira alguém dessa candidatura presidencial, mesmo que inexpressiva, dá aquele discurso de frente ampla que o ex-presidente sempre sonhou, almejou, e coloca muito para o futuro. Muito nisso que o Gustavo Uribe falou, olhando para a governabilidade no Congresso. Hoje eu estava falando com um líder partidário que está ali no entorno da candidatura de Lula e ele até deu uma brincada, que o Lula, ao fazer um gesto de que Bivar poderia ser presidente da Câmara, o Bivar pode acabar acreditando. Mas na política ninguém acredita. Afinal de contas, Bivar não seria um nome forte ali dentro do Congresso, mesmo um Congresso renovado. Então, na minha avaliação, esse movimento ele tem mais um discurso político importante para a campanha do ex-presidente Lula, mas ele é muito importante para a União Brasil, que está, sim, apostando numa eleição grande para o Congresso Nacional, numa eleição de bancada bastante grande. Vocês que acompanham aqui o WW, vocês têm visto nos últimos tempos não só a campanha eleitoral se desenhando, mas também já as costuras para um eventual, vale frisar, né? A eleição está longe de estar decidida, novo governo. Uribe, vamos falar do outro personagem do dia de hoje, Janones, um candidato que tem uma votação aí muito pequena, 1, 2, 3%, num partido também nanico.
Agora, ex-presidente Lula parece que quer tentar ganhar no primeiro turno. Neste contexto, qual a relevância que ganha Janones? Janones, primeiramente, está aí com um percentual baixo nas pesquisas, mas ele tem uma grande capilaridade em Minas Gerais, ele é deputado por lá. E aí Lula tem tentado garantir essa dianteira em relação ao presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país. Desde 89, quem ganhou em Minas ganhou a eleição presidencial. Então é uma tentativa de manter essa dianteira e evitar que o presidente Jair Bolsonaro se aproxime de Lula. Por outro lado, a gente está falando de uma personagem que também fortalece, como a Thais Arbex bem ressaltou, o discurso de frente ampla, ou seja, de que Lula é um homem de diálogo e em contrapartida que Bolsonaro não seria. Então é uma questão também de imagem dessa frente ampla, retomando a frente ampla de 1985 de Tancredo Neves contra a ditadura militar. Além disso, há uma questão também em relação a André Janones, que o discurso dele combina muito com o discurso do PT. Então é uma tentativa também de você fortalecer algumas bandeiras. Uma delas, André Janones defende que você tenha um valor de R$600 do Auxílio Brasil permanente e ele vai colocar isso na mesa de negociações com Lula. Um outro ponto, que as mulheres recebam o dobro, mulheres solteiras, que sejam mães, chefes de família, que recebam o dobro do Auxílio Brasil durante o período também como auxílio permanente. Então é uma tentativa de garantir a dianteira em Minas Gerais, uma tentativa de fortalecer o discurso social e também uma tentativa da formação de uma frente ampla. Thaís, o Uribe citou aí algumas condições, entre aspas, né, do Janones. É claro que tem um simbolismo político, a gente vai assistir eventualmente o encontro entre os dois semana que vem, mas quais as condições que o Janones, que circunstância ele tem, que poder de barganha ele tem para impor qualquer condição nessa negociação com o ex-presidente Lula? Raquel, a tentativa de atrair o Avante, ela foi posta ali na pré-campanha do ex-presidente Lula como um dos objetivos desde cara. E o que pensam esses atores políticos da campanha do ex-presidente Lula? Eles têm, em Janones, uma personalidade muito importante nas redes sociais. Hoje, durante o 360, a Daniela Lima até trouxe os números ali de seguidores de Janones nas redes. Ele tem mais seguidores do que PT, Lula e Alckmin somados em uma delas. Então, isso é um ativo importante para a campanha do ex-presidente Lula, que admite nos bastidores uma certa defasagem em relação à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eles têm sentido que eles precisam correr para conseguir atingir a inserção que tem o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Isso é um ponto bastante importante. Mesmo que ele tenha uma votação muito inexpressiva, segundo mostram as pesquisas, essas medidas que ele vai colocar na mesa, ele disse ao Gustavo Uribe, são medidas que, muito provavelmente, o PT acata. Não tem nada de diferente do que o PT faria. O auxílio permanente, acho que está bastante precificado, tanto na campanha de Lula quanto na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Já está precificado até no mercado, Thaís. Exatamente. Então, assim, não é algo que seja muito difícil de negociar. Imagino que seja mais pro forma, para dizer que ele negociou, que ele não entregou a sua candidatura a troco de nada, do que sim um entrave. Então, é algo que já está, me parece, por tudo que a gente acompanhou hoje, pelas declarações que ele deu ao Gustavo Uribe, que está bastante encaminhado. Até porque o presidente do partido, o Luiz Tibé, que é deputado federal, esteve com Lula recentemente e deu essa indicação de que ele faria de tudo para que a candidatura de Janones não fosse adiante.